Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas leituras do mês de julho de 2023. Bom, pessoal, para quem não conhece ainda, estes vídeos de leituras do mês são uma espécie de resumo, de síntese de cada um dos livros que eu li no mês anterior, neste caso julho de 2023, então eu falo bem brevemente das leituras e vou indicando aqui e ali conteúdos mais aprofundados, mais específicos, caso haja já aqui no canal ou nas outras redes do Literatami, tá? E nesse mês de julho eu li muita coisa, então eu tô bem empolgada para compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessas leituras. Eu comecei o mês lendo Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, que é um livro de poemas publicado pela editora Companhia das Letras. Já há algum tempo eu vim acompanhando a Bruna Mitrano nas redes sociais e eu tinha muita vontade de ler alguma coisa dela. Então comecei por aqui, como eu disse, é um livro de poemas, eu gosto muito de ler poesia. E este livro vai trazer muitos poemas que tratam da miséria, da fome, da tristeza, das situação econômica pouco privilegiada e do que isso causa nos sujeitos, mas também é um livro que fala muito de amor, porque muitos deles têm como protagonista a avó do eu lírico, né? Que eu imagino ter sido inspirada na avó da Bruna Mitrano. Então os poemas acabam por aproximar tanto dessa rudeza da situação financeira e, enfim, econômica do eu lírico e daquilo que ele observa também no entorno, dessa fome, dessa pobreza e tudo mais, de um amor muito fértil, sabe? Ele aproxima essas duas coisas, então tem uma rudeza e uma delicadeza muito aproximadas e de forma bem sofisticada aqui, que fazem esse livro ser muito forte, sabe? Muito comovente, eu diria. Não teve uma pessoa que eu conheço que leu esse livro que não tenha se emocionado com o que a Bruna faz aqui. Então é uma poeta que eu gostei muito mesmo de conhecer, como eu já imaginava que seria. Ela nasceu no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e eu trouxe uma leitura de um poema lá pro Instagram do Literatami, pro projeto Poesia na Segunda. O pessoal gostou bastante desse poema, assim como eu. Então, se você ficou curiosa para conhecer o trabalho da Bruna Mitrano, pode ser que esse vídeo seja uma boa porta de entrada. Depois eu li um livro insano, que foi o Plástico Bolha, do Carvalho Neto, um livro publicado pela editora Penalux, que é um romance brasileiro contemporâneo que vai trazer pra gente um protagonista que trabalha numa rodoviária de uma grande cidade. Ele tem uma vendinha ali e a gente vai acompanhando aqui no livro o seu processo de enlouquecimento, assim. Ele é um personagem, a narrativa toda, por exemplo, é narrada em letras minúsculas e num estilo muito cortado, assim, então as coisas vão acontecendo num turbilhão que tem tudo a ver com como funciona a mente desse narrador, que no fim das contas é quem conta a história pra gente, né? Então viria mesmo dessa perspectiva, e é um procedimento um tanto ousado, né? Que se colocar na voz ali de um personagem que está enlouquecendo, assim, claramente. Então a gente não pode de jeito algum confiar nesse personagem, as informações que ele dá, vez ou outra, se contradizem bastante, ele vê coisas que outras pessoas não veem e ao mesmo tempo tudo isso está acontecendo dentro da cidade, que é esse espaço super caótico que parece servir para enlouquecê-lo ainda mais. Então tem muito esse olhar do sujeito protagonista ao entorno, à urbe, as questões que confundem a mente de quem vive na urbe. Então é um livro muito crítico e vertiginoso. E eu já fiz um vídeo para esse livro, então eu falei com mais detalhes de cada um dos elementos que o constituem, assim, mas foi uma experiência de leitura bem impressionante. E como eu disse, esse livro foi publicado pela editora Penalux, que é uma editora independente aqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo. Recomendo aí que você assista ao vídeo para saber um pouco mais dessa história que me desnorteou, com certeza. Depois eu li um livro que talvez tenha sido a melhor leitura do ano, com certeza é uma das melhores leituras que eu fiz em 2023, que foi o Meus Dias com os Copy, da Tita Rubert, que é uma autora que nasceu lá em Barcelona, na Espanha, e que foi publicada aqui no Brasil pela editora DBA, com tradução excelente da Elisa Menezes. E este livro, gente, é um livro curto, tem 130 páginas, nem isso, e ele vai
ele tem uma história muito despretensiosa, né? Ele vai acompanhar uma adolescente que tá fazendo o que a gente vai saber que é a última viagem dela com o pai. Então ela vai viajar com o pai junto desses amigos do pai que são a família Kopp. O amigo dele, o marido ali, né, da senhora Kopp, vai receber um prêmio e eles vão acompanhar a premiação, né, a entrega deste prêmio. E aí ele vai junto da esposa e junto do filho, que é apresentado por eles como um artista, mas a gente fica muito na dúvida se ele realmente é um artista ou se ele só é uma pessoa louca que, pela sua condição financeira, porque a família dele, né, a família Kopp é uma família rica e que banca um pouco os comportamentos dele como performances. E aí ele fica no meio do caminho ou nos dois caminhos da loucura e da arte, enfim. É muito interessante o que a Tita Ruberto faz aqui, principalmente porque ela cria uma narrativa que tem uma aparência de apatia, assim, tipo, tem umas resenhas que saíram aqui no Brasil, todas elas dizendo que não acontece nada nesse livro. E eu achei muito engraçado, porque acontece muita coisa nesse livro, só que a Tita, ela tem um estilo que me lembra muito a Lígia Fagundes Telles, porque é o que a Lígia faz também, de criar uma narrativa em que aparentemente nada acontece, mas que subterraneamente tem muito acontecendo, assim, em termos de emocional mesmo dos personagens, de envolvimento interpessoal, de relações de alteridade, enfim. E é muito difícil, eu imagino, chegar nesse efeito, sabe? Que é justamente esse efeito enganador, que as pessoas leem e acham que pouco tá sendo discutido ali, mas na verdade tem coisa pra caramba sendo posta, né? E aí eu tive o privilégio, a sorte de conversar com a Tita Ruberto. Ela esteve aqui no Brasil para lançar o livro e eu gravei uma entrevista com ela. Então, gente, de verdade, recomendo muito que vocês assistam. A Tita, ela tá fazendo mestrado em literatura e medicina em Princeton. Já não sei, na verdade, se é mestrado ou doutorado. É doutoranda em literatura comparada em Princeton, então ela estuda essa questão da saúde, da doença e da arte. E a gente teve uma conversa ótima, eu saí ainda mais apaixonada pelo livro e já não vejo a hora de ler mais coisas da Tita. Então realmente é um livro assim que eu amei, mas é isso, é um livro pra quem... se você gosta de livros em que muita coisa acontece e tal, e que é muito fechadinho, assim, início, meio e fim, talvez você não goste deste livro. Mas eu com certeza daria uma chance, porque é espetacular, extraordinário. Depois eu li mais um livro de poemas, que foi o Eram Brutos dos Barcos, da Ana Maria Vasconcelos, publicado pela editora Trajes Lunares, que é um selo lá de Alagoas, que publica apenas autores e autoras alagoanos. E que baita, que grata surpresa foi este livro, gente. Também um dos melhores livros de poema que eu li neste ano. Certamente, o que dizer, né, de Eram Brutos os Barcos, assim. A Ana Maria Vasconcelos, ela trabalha muito com o erotismo aqui. Então, são poemas muito eróticos, em que ela vai explorar de maneira excelente o corpo do poema. Então, ela cria versos assim, que a quebra do verso, naquele ponto, pode significar uma coisa ou outra quando você segue para a leitura do verso seguinte. Então ela consegue aproveitar muito bem os diferentes sentidos da palavra, os diferentes sentidos das orações que ela cria, e sempre muito atenta à questão da sonoridade, como a gente vê aqui já no título, né? Eram Brutos os Barcos, a formação de imagens, que a poesia é tão boa em fazer, né? Enfim, eu gostei muito mesmo, assim, dessa autora. Várias vezes acontece de eu ler livros da Trajes Lunares e me surpreender, assim, com estes autores e autoras dos quais a gente não costuma ouvir falar muito, assim, na mídia hegemônica, né, que trata da literatura, mas que são surpreendentes, assim, realmente maravilhosos. Então, esse aqui foi o caso. Se você gosta de poesia, eu recomendo muito que você conheça a Ana Maria Vasconcelos. Eu levei uma leitura também de um poema lá pro Instagram do Literatão e deste livro, então passa lá pra ouvir um poeminha desse livro. Depois eu li Frio Bastante pra Nevar, da Jessica Al, que é uma autora que nasceu na Austrália. E esse livro foi engraçado até, porque ele tem algumas correspondências com o livro da Tita Ruberto, porque ele vai trazer pra gente uma protagonista que viaja com a mãe, no que a gente intui que seja também uma última viagem. Na verdade, a primeira viagem que elas fazem já na fase adulta, só as duas juntas, mas também
a gente intui que seja a última viagem que elas farão, porque a mãe já tá um pouco mais velha e tal. Apesar dessa correspondência inicial, os livros são muito diferentes. Então, aqui a gente vai ter essas duas mulheres, né? A mãe da nossa narradora inominada, ela nasceu em Hong Kong e foi morar em outro país, que a gente também não tem certeza, assim, muito de qual país é, mas a gente imagina que seja a Austrália. E então ela teve essa vida de imigrante, né? E aí essas duas, a mãe e filha, elas viajam para o Japão. Então é um terceiro lugar em que as duas são estrangeiras. Isso, de alguma forma, meio que nivela essas duas personagens que sempre viveram assim num desnível, até pela questão linguística, porque a mãe só falava cantonês, né? Na verdade, a língua nativa da mãe é o cantonês e a língua da filha é o inglês. Então as duas só falavam uma com a outra no inglês. Então havia já meio que um ruído aí, uma barreira linguística que de alguma forma separava uma da outra. E há sempre essa tentativa da protagonista, da narradora, de capturar a essência da mãe, de se aproximar dela de alguma forma, de se deixar ser aproximada também, né? Deixar a mãe chegar mais perto. Então tem tudo isso em jogo. E ao mesmo tempo tem muito de a narradora acaba empreendendo muito reflexões sobre si mesma, assim, das coisas. Ela vai lembrando de coisas que ela já viveu no passado. Então, de quando, por exemplo, ela foi para a universidade, como a primeira pessoa da família a estar na universidade, como aquilo foi impactante para ela, de visitar a casa da professora e ser aquela casa maravilhosa e ela se sentir meio que como um outro. Então é um livro que também nesse sentido lembra muito da Tita, porque é um livro de aparente banalidade, quase nada acontece, mas muito ocorre no interior dessas personagens, especialmente esse movimento de aproximação uma da outra, né, e de reconhecimento ali no familiar, que ao mesmo tempo é tão estranho. Então, é um livro muito sofisticado também por essa construção sob a aparência das coisas, sabe? Eu gostei muito dessa leitura, eu li para fazer um evento, mediar um evento que aconteceu aqui em São Paulo com a Fabiane Seques, que foi quem traduziu este livro, e com a Ágata da livraria Aigo, que acabou de abrir aqui em São Paulo, que é uma livraria que tem muitos livros de autores e autoras de diáspora, enfim. Eu tô doida pra conhecer essa livraria lá no Bom Retiro, caso vocês não conheçam, fica aí a recomendação, fica a dica. E foi uma conversa ótima, nossa, ter ouvido as duas conversarem também foi, assim, muito enriquecedor pra experiência de leitura, sabe? Eu gostei muito mesmo, e esse livro saiu pela editora Fósforo. Aí se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo pra ele também, me digam se interessa. Depois eu li Estilhaços, do Luiz Fernando Amâncio, que é um livro de contos/crônicas que foi publicado pela editora Patuá. Esse livro, ele é bem interessante assim porque o autor, ele é historiador. E aí a gente fica muito com a impressão de que esses textos dele, que passeiam muito pelo cotidiano, pelo dia a dia, pelo ordinário, acabam por construir uma crônica do seu tempo, sabe? Como um historiador mesmo que presta atenção nos detalhes para construir, a partir da história particular, essa grande história com H maiúsculo. Então, eu já gravei um vídeo também para este livro que tem esse caráter de estilhaço que é cortante, perfurante, ao mesmo tempo que nos permite enxergar às vezes o nosso próprio reflexo ali nesses caquinhos, né? Então eu gravei um vídeo já sobre ele, se você quiser, fica aí a recomendação também de leitura, para quem gosta principalmente de textos mais curtos e contundentes, assim. E esse livro ele saiu pela editora Patuá, com essa capa que eu acho que diz bastante dessa ideia de estilhaçamento que a gente vai encontrar aqui em tantos níveis no livro. Mas para saber mais, passa lá no vídeo para assistir. Depois eu li um livro que eu estava querendo ler já há um tempão, que é Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. Provavelmente vocês conhecem Mariana Enríquez, que é uma autora argentina contemporânea, assim, das mais aclamadas, e com razão, porque a mulher arrasa. E eu já tinha trazido aqui pro canal um vídeo resenha do livro As Coisas que Perdemos no Fogo, que é um livro de contos extraordinário, que foi por onde eu conheci a Mariana Enríquez, que também saiu pela editora Intrínseca, esse aqui também, e com a tradução da Elisa Menezes, de novo. Eu tenho lido várias coisas traduzidas pela Elisa Menezes, do espanhol. E, gente, o que dizer deste livro, né? Quem conhece a Mariana Enríquez já sabe mais ou menos o que esperar. Ela traz narrativas, assim, daquilo que eu classificaria como terror social, que seria um terror inspirado pelas características da sociedade em que os contos são inseridos, aqui no caso da Argentina, né, especialmente dos subúrbios argentinos.
Então são contos muito mórbidos, que tratam muito da morte e que tratam muito da condição das mulheres nesse mundo que a gente sabe é tão violento contra as mulheres e que aproveita muito das superstições, das crenças do país para construir esse efeito de tensão e de terror que nos deixa amedrontados mesmo. Mariana Enríquez nossa senhora, maravilhosa em fazer isso, causar esse efeito na gente. E com histórias muito criativas também, e, enfim. Eu gravei um vídeo já sobre esse livro, tem uma resenha aqui sobre ele. A convite da Intrínseca, eu fiquei muito feliz porque eu realmente sou super fã da Mariana Enríquez. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ou gostem do vídeo como eu gostei da leitura e da experiência de falar sobre ele. Porque é uma autora que realmente eu tenho prazer, assim, de compartilhar, sabe? Porque ela é fantástica. Então, leiam Mariana Enríquez, leiam Os Perigos de Fumar na Cama. Para o Clube de Ficção Contemporânea do Literatame, a gente leu Febre de Cavalos, do Leonardo Padura. Padura, ele é um autor cubano bem conhecido pelo livro O Homem que Amava os Cachorros, que é um livro que fala do Trotsky, da vida do Trotsky mesmo. E eu já resenhei esse livro, já li há alguns anos, trouxe aqui pro canal. E esse aqui foi o primeiro livro do Padura, então quando ele escreveu quando ele tinha acho que uns 23 anos, algo assim. Tem um prólogo aqui, um prefácio, na verdade, do próprio autor, em que ele fala um pouco dessa experiência de escrita do primeiro romance. Então ele era muito jovem quando ele escreveu este livro aqui, que vai contar pra gente a história de um adolescente. Ele foi publicado originalmente em 1988, né, quando o Padura ainda era mais jovem, assim. E aí ele vai então contar a história desse adolescente, que é o Andrés, que ele volta de uma espécie de acampamento que ele tá vivendo no momento, assim, ele nasceu junto da Revolução Cubana. Então, quando ele ainda é um adolescente, a Revolução também ainda é muito recente, então tem muita esperança em relação ao que será do país a partir daí, né? E aí ele volta de uma espécie de curso que é meio que um acampamento, assim, que havia ali nessa época da Cuba socialista, dessa década aí inicial da Revolução, desse momento inicial, né? E aí ele volta para casa desse curso universitário e acaba conhecendo uma vizinha nova da mãe, que é uma mulher mais velha do que ele, porque ele se apaixona perdidamente, que é a Cristina, essa mulher. Então, a gente vai acompanhando como esse personagem, um menino adolescente, cheio de tesão, tentando descobrir a sua sexualidade e exercer a sua sexualidade, se apaixona por essa mulher mais velha, que já é muito experiente no amor e que, enfim, é muito sensual. Tem muito, então, esse aspecto erótico aqui do livro, inclusive graficamente, assim, e eu achei bem boas as descrições que o autor faz. Eu ri aqui agora porque a gente leu esse livro no clube, né, que eu falei pra vocês, Ficção Contemporânea do Literatame. Aí se você quiser participar, inclusive, eu vou deixar aqui o vídeo pra você saber um pouco mais. Logo, acho que o próximo vídeo que vai sair aqui no canal é anunciando as próximas leituras do clube. Então, dá tempo de participar desse último semestre aí, que, nossa, tá muito legal, gente, as leituras que a gente vai fazer. Mas, enfim, eu ri porque eu lembrei de uma descrição que tem aqui de uma cena de sexo que a gente deu muita risada ali no clube, porque tem a ver com areia e, enfim, é um pouco inverossímil, ou um pouco angustiante, talvez, mas enfim. Mesmo assim, não vou, claro, dar muito spoiler, né? Mas mesmo assim, eu gostei muito das descrições eróticas aqui do Padura. Assim, é um primeiro livro, então ele era muito jovem, primeira vez que ele estava tentando escrever e tal. E apesar de ele ter revisto a edição, ele não mudou muita coisa. Ele manteve ali várias coisas, ele explica um pouco dessas escolhas no prefácio do livro. Então é um livro que, claro, tem suas inconsistências, é um pouco assim, chapado em algumas representações das mulheres, por exemplo, né? Que ou a mulher é um anjo ou é um diabo. Mas isso também tem muito a ver com a idade do protagonista, né? Do modo com que ele enxerga as coisas ainda muito superficialmente. Mas apesar disso, eu acho que para um primeiro romance, esse aqui é muito bom. Eu gostei muito de ter conhecido esse livro, porque o Padura é um autor que eu tenho vontade de ler, assim, por completo, sabe? E talvez até cronologicamente mesmo, aproveitar para pegar o próximo aqui, enfim, vamos ver. E ele foi publicado pela editora Boitempo, e tem a tradução da Mônica Stael. E eu quero gravar um vídeo para esse livro também, então a gente fala com mais
detalhes sobre ele no vídeo que eu vou gravar. Mas eu gostei bastante dessa leitura. É um livro que a gente lê rapidinho, porque é curto e a narrativa flui, que é uma beleza. Ao contrário desse próximo livro que eu li também no mês passado, que foi O Erotismo, do Bataille. Foi a primeira vez que eu li na íntegra o livro. Eu já tinha lido alguns trechos aqui e ali, mas eu não sei nem o que dizer dessa experiência, gente, de verdade, porque é um livro muito, muito denso, assim, e pouco objetivo. Então, eu prefiro me abster por enquanto, porque, assim, eu quero voltar pra ele, eu vou voltar pra ele, vou relê-lo, e aí eu poderei falar com mais propriedade, porque eu tenho até medo de falar aqui alguma coisa errada pra vocês. Porque, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo da história da sexualidade do Foucault, que foi uma leitura que também demandou muito do meu cérebro, mas eu achei mais fácil do que O Erotismo, do Bataille. Então, pra eu gravar aquele vídeo da história da sexualidade, que é um vídeo bem acessado aqui no canal, as pessoas gostam bastante, ainda bem, foi uma demanda. Então, esse daqui vai ser uma demanda em dobro, assim, mas eu vou voltar pra ele sem dúvidas, porque eu tenho planos para o futuro, depois eu compartilho aqui com vocês. Mas aí eu falo um pouco mais dele, tá? Mas eu só posso dizer assim, que se você se interessa pelo conceito de erotismo, você tem que conhecer esse livro, porque ele é tipo uma bíblia, assim, de quem estuda o erotismo, não só no Brasil, né? Então é uma grande referência do estudo do erotismo. E é isso que eu vou dizer aqui hoje. Essa edição aqui é uma edição, se eu não me engano, foi uma edição comemorativa. Não sei se ela é uma edição que dá pra achar fácil, que é da Autêntica. Então ele tem esse... Eu não sei nem se o YouTube vai permitir eu mostrar isso aqui, né, gente? Porque é meio explícito. Mas enfim, tem essa imagem maravilhosa de capa, que é uma jaqueta, né? Então a capa dele é assim, que é uma capa dura. Ele faz parte da coleção Philo, que é de filosofia, né, da Autêntica. E ele tem a tradução e organização do Fernando Scheib. Então, além do erotismo, tem alguns outros textos do Bataille aqui. E ele tem um texto no final também da Eliane Robert Moraes, que foi minha orientadora de iniciação científica, que é um grande nome do estudo do erótico aqui no Brasil, e que é um ótimo texto também, que ela vai falar bastante das imagens que o Bataille discute e cria aqui também, né? Porque, deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês, ele insere, inclusive, algumas imagens eróticas aqui, por exemplo, aqui tem uma fotografia, né? Mas tem, assim, esculturas, várias coisas, assim, que vão ajudando a compor a ideia dele de erotismo. Eu adorei! Apesar de ter explodido minha cabeça, foi maravilhoso. Então, quando eu estiver um pouco mais preparada, a gente conversa sobre o erotismo do Bataille. E aí eu terminei o mês de julho ainda nessa pegada do erótico, porque eu li Eros, o Doce Amargo, da Anne Carson, que é uma poeta canadense, né, se eu não me engano, sim. Mas além de poeta, eu só conhecia a Anne Carson como poeta, na verdade eu ainda nem li a poesia dela, mas o que eu ouvia falar era sobre a poesia, né? Mas além disso, ela também é ensaísta, tradutora e professora especialista em literatura grega clássica e helênica. E aí o que ela vai fazer aqui, se eu não me engano, esse daqui é o seu primeiro livro de crítica literária, eu acho que é fruto do doutorado dela, não tenho certeza, alguma coisa assim. Mas ela vai partir, então, de Eros, né, da figura de Eros, que é essa divindade do desejo grega e tal, a partir da definição da Safo, que foi uma poeta de Lesbos, que ela vai definir Eros como doce amargo. E aí, a partir daí é que começa esse estudo da Anne Carson, que é um estudo sobre Eros, mas que acaba sendo também um estudo sobre o erotismo, porque no fim das contas a palavra erotismo vem dessa palavra grega Eros, né, que intitula essa divindade. Então, gente, é maravilhoso o que essa mulher faz aqui, de verdade. Esse livro ele tem tradução da Júlia Raiz. E aí a Anne Carson é uma das grandes tradutoras do grego, né, pro inglês. E aí, então, a solução que a Júlia achou aqui foi manter, não sei se é a Júlia ou a editora, né, foi manter o grego, porque a Anne Carson, ela inclui trechos do grego mesmo, eu não sei se vai dar pra ver, enfim, dessas aparições de Eros e das outras aparições que ela vai discutindo aqui do erotismo e tal na literatura grega, porque é daí que ela parte, não só de Safo, tem outro trecho, sei lá, de Platão, várias coisas.
Então ela mantém o original grego, embaixo ela deixou a tradução da Anne Carson para o inglês e embaixo ela traduziu o inglês, o trecho em inglês, né, para o português. Então se você manja de grego, você pode até acompanhar o grego original ali, e se você manja de inglês, você pode acompanhar a tradução da Anne Carson para o grego, porque é espetacular, pelo que até o Lucas Lazzaretti, meu amigo querido, comentou que a Anne Carson é uma excelente tradutora, assim, do grego, enfim, grande referência. Então é uma leitura, gente, maravilhosa. Esse livro ele foi publicado pela editora Bazar do Tempo. Eu acho que ele foi enviado para o Clube F, que é o clube de livros feministas da Bazar do Tempo. E eu amei essa leitura. Agora eu já peguei, assim, os outros livros da Anne Carson que eu tinha aqui na minha estante pra ler imediatamente, porque eu fiquei encantada mesmo pelo trabalho dela. E é um livro que é muito gostoso de ler. É bem o contrário, assim, do erotismo do Bataille, que vai dando aquele nó na cabeça. Esse aqui flui, gente. Flui, que é uma beleza. E eu gostei muito, assim, do que a Anne Carson vai escrevendo a respeito de Eros, o Doce Amargo. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de julho de 2023. Eu li bastante coisa, foi um mês em que eu foquei muito na leitura mesmo. E agora eu quero saber o que você aí leu em julho. Me diz se você já leu algum desses livros. Não se esqueça de curtir o vídeo caso tenha gostado. Inscreva-se no canal se for novo por aqui. E acompanhe a Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!